Olá, bom dia, vamos chegando. Dia aí diferente. Pelo menos aqui nós estamos sem luz. Pude nem ajeitar minhas cabeleiras aqui, ó, de novo. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Sejam bem-vindos aí. Esse tempo que Deus tem preparado para nós, tem nos abençoado. Bom dia, Adriele. Bom dia, Paloma, Irailson, Luciene. Vamos chegando, já clica no aviãozinho aí, chamando as pessoas para estar junto conosco hoje. Adriele, você está me ouvindo? Fala para mim se você está me ouvindo. Está tudo certo com o áudio aí? Eu acho que sim. Ira, eu acho que alguma coisa aí. Me avisa aí se vocês estão com áudio. Ah, muito bem. Ira, eu acho que é aí, hein, Ira. Deus abençoe, Luciane, um dia extraordinário de Deus para você, para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aqui fora tá mais friozinho. Hoje coloquei uma blusa. Coloquei uma blusa hoje, que bom. Para quem não sabe, eu amo o frio. Quem mais do bairro tá sem luz aí? Na nossa rua aqui nós estamos sem luz. Tá sem luz também. Gonçalo, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom, o Wellington também chegou. Que bênção, vamos chegando. Compartilhando aí, deixa eu compartilhar aqui também. Vocês precisam ver o tamanho do Instagram que fica no meu tablet aqui, quando eu abro. Ai, ai. Muito bem, estamos chegando aí. Um dia abençoado. Dia de bênção. Estou compartilhando aqui a nossa live.
Isso mesmo, vamos dar coraçãozinho aí, o Instagram nos ajudar a chegar mais longe. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa. Que você viva um dia diferenciado hoje, com a bênção do Senhor. Vamos lá, Josué, capítulo 1, versículo 5. Nessa nossa série de devocionais matinais, falando sobre viver o impossível. Viva o impossível. É o meu convite para você nesse dia. Josué 1, 5 diz o seguinte: ninguém será capaz de se levantar contra você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Glória a Deus. Quero sugerir que você leia depois, faça uma leitura de Josué 1, de 1 a 5. Você leia desde o começo até o versículo 5 que nós lemos. E hoje eu quero falar com você sobre agarrar a visão. Eu costumo orar pelos meus filhos. Quem já me ouve falar há um tempo sabe que eu tenho meio que um ritual com eles antes deles dormirem. É algo que eu aprendi a fazer, algo que tem sido, eu creio, um diferencial já na vida deles. É muito diferente quando os nossos filhos, e depois a gente pode até trazer isso e colocar isso numa visão de discipulado, mas é muito diferente quando nós temos na nossa mente a visão do nosso Pai orando por nós, colocando as mãos sobre nós. Então todas as noites, ou eles vêm pedir a bênção para mim, ou eu vou até a cama deles para orar por eles. E eu costumo dizer algumas coisas. Eu costumo dizer que eles vão fazer diferença. Eles serão diferença na geração deles. Eles serão, farão e terão funções importantes para o cumprimento do propósito de Deus na terra. Eu faço isso quando eles estão dormindo, e quando eu não chego a tempo de vê-los acordados, eu oro também quando eles estão dormindo. Faço isso quando eles estão dormindo e faço isso quando eles estão acordados. E é claro que se a gente for olhar para eles, eles ainda não entendem a implicação disso. Mas um dia eles vão. O que eu estou querendo fazer é abastecer o coração deles com matéria-prima que Deus pode usar para construir uma visão dentro dos meus filhos quando eles forem mais velhos. Palavras que vão inundar a mente deles, na caminhada deles, palavras que vão trazer para eles realmente um posicionamento já diferente, porque dentro deles está sendo construído algo. Quando Jesus fala que o que contamina o homem não é o que sai, mas é o que não é o que entra, mas é o que sai, a gente entende que tem algo dentro de nós que pode nos contaminar. Se eu limpo essa água, se eu limpo esse alimento antes como pai, isso já faz uma diferença tremenda na vida deles. Porque aquilo que virá para fora são palavras construtivas, são palavras que têm a ver com o futuro de bênção e não com algo nocivo. Então eu ministro essas bênçãos sobre eles. E uma das coisas que a gente precisa entender, e que eu estou buscando falar para você aqui, é que tem pouco a ver comigo e com os meus filhos, mas tem a ver com Deus e a visão dele. Se eu quero ver Deus fazendo algo impossível na minha vida, eu preciso abrir meu coração, eu preciso abrir a minha mente para a visão de Deus para a minha vida. E nós, como pais, nós temos muito a ver com a visão dos nossos filhos. Eu tenho que abrir o meu coração e minha mente e agarrar essa visão. É claro que a gente faz a nossa parte, e no futuro quem vai agarrar a visão são eles. Mas se eu instruir
os meus filhos no caminho que eles devem andar, quando eles crescerem, eles não se desviarão dele. A palavra instruir, quando fala instruir na Bíblia, ela fala treinar. Então, se eu treinar os meus filhos, quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Josué, ele tinha sido um fiel liderado, ele tinha sido o segundo no comando por muito tempo. Nós estamos começando esse livro de, vamos dizer assim, quando você lê o versículo 5 do primeiro capítulo, nós vemos um Josué que seguiu Moisés. Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. Imagina, Moisés foi uma lenda do seu próprio tempo. Ele foi presidente, foi chefe de justiça, ele era o chefe do Estado-Maior, tudo isso reunido em um. Só que aí ele morre. E Josué, na linha ali de sucessão, era o próximo, porque ele viveu isso. Ele ficava ali na espreita, ele caminhou muito de perto com Moisés. E esse mandato de Josué, ele está começando num momento perigoso na história da nação, porque as pessoas teriam que entrar para tirar Canaã, e vários grupos e o povo não está, esses povos não estão muito receptivos a saírem de onde eles estão para que um outro povo entre. E a gente vê um Josué sendo colocado nessa situação. Qual que é a visão aqui? Qual que é a visão? A visão, eu creio que a gente pode aprender esse primeiro princípio nessa manhã, que é: a visão, ela não está para ser questionada. A visão, ela está para ser vivida. Então nós podemos entender que naquele momento a visão era ocupar a terra prometida. Ocupar a terra que Deus queria dar para o povo. Tem coisas que o Senhor quer te dar, mas você precisa visualizar isso dentro de você. Então você precisa agarrar a visão. Agarre a visão que Deus te deu. Ontem nós falamos sobre valorizar, e hoje você precisa trazê-la para você. Josué precisava agarrar essa visão. Agarre a visão. Agarre a visão que Deus te deu. E se ainda você não tem clareza nisso, nós ontem falamos sobre comece a orar nesse sentido, para que você tenha clareza na visão que Deus quer que você viva. Pelo número de vezes que Deus falou com Josué, quando Deus fala assim, ser forte e corajoso, que aparece em Josué 1, você já entende de que Josué sabia, ou melhor, Deus sabia que Josué estava com medo de falhar. Ele olhava para um grande líder e agora olhava para ele concebia, ele olhava para algo e falava assim, essa visão é muito grande. Querido, eu não estou falando do teu tamanho, mas eu estou falando da visão do Deus que te dá a visão. E quando nós olhamos para o Deus que nos deu a visão, aí nós entramos em um terreno, em um tempo onde Deus é suficiente. E aí eu queria que você guardasse essa frase que nós vamos compartilhar hoje dessa nossa live, que é: pare de tentar ter respostas, ou melhor, pare de tentar ter todas as respostas antes de dar o seu passo de fé. Nós queremos que seja um projeto que Deus entregue na nossa mão, com todos os passos, com começo, meio e fim. O que na verdade nós precisamos ver os fragmentos, lembra? Tem coisas que Deus vai mostrando, Deus vai construindo, Deus vai fazendo acontecer, e Deus vai mostrando aos poucos, e depois você vai chegar num final. Josué, por exemplo, só sabia que ele precisava seguir Moisés. Josué só sabia que ele precisava ter em mente realmente que Moisés era o seu líder, Moisés era a pessoa que era um modelo para ele. E depois Deus vem e fala assim, agarra essa visão. E olha só que interessante, um dos maiores desafios na nossa vida é acoplar a sua visão à visão de alguém.
Josué teve que conectar a sua vida, a sua visão de vida com Moisés. E isso não é uma coisa fácil. Por que as pessoas, elas não engajam tanto na visão que Jesus colocou? Porque não é uma visão delas. Por que às vezes quando eu venho com projetos, eu tenho que trabalhar muito a visão, eu tenho que fazer com que ela seja visível para todo mundo, clara, eu tenho que trazer de uma forma que possa conectar com os corações, para que pessoas possam pegar a sua visão de vida e conectar com a visão que Deus te deu. E era exatamente um dos desafios que Josué tinha. Era como se fosse assim, essa era a visão de Moisés, não é a minha. Talvez você fale isso até mesmo quando Jesus vira e fala assim, vão lá, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando enfermos, expulsando demônios. Coisas que muitas vezes Deus deu para a sua geografia, para a sua família, para aquilo que... olha, a visão que Deus me deu eu vou, através da educação, entrar e conectar pessoas com o coração de Deus. Eu vou, através do esporte, fazer isso. Eu vou, através ter pessoas que conectem a sua visão com a visão pessoal com a sua visão. É um desafio para essa pessoa. Porque a visão, entre aspas, não seria dela. A mesma coisa que a missão que Jesus teve de salvar a humanidade, a visão que ele tinha, era a visão que Deus tinha dado para ele. Era a visão que ele tinha do Pai. Era o que ele via o Pai fazer. Mas muitas vezes os outros não tinham essa mesma visão. E Josué teve que passar por esse processo. E aí Deus intervém com encorajamento. Assim como Deus estava com Moisés, ele estará com Josué. É isso que ele disse. Assim como eu tive com Moisés, eu estarei com você. E Deus promete, nunca te deixarei nem te desampararei. E graças a Deus ele nos diz a mesma coisa em Hebreus 13:5. Se você abrir lá depois, você vai ver que isso acontece. Irmã Helena, eu li o livro de Josué. Josué 1, capítulo 5. Ou melhor, Josué 1, versículo 5. Então, Josué chega e fala assim, se eu quiser ter sucesso, eu vou ter que agarrar essa visão. Se eu tiver que ter sucesso, eu tenho que apreender. Apreender é diferente de aprender. Aprender é trazer para você, é pegar algo e trazer de uma forma diferente para você, abraçar isso para você. Isso é um desafio para cada pessoa. A mesma coisa tem um pai, por exemplo, que tem uma visão. Eu assisti um filme que eu recomendo muito que você assista. Chama Richard Williams. E é o filme onde o Will Smith ganhou agora o Oscar, que deu todo aquele bafafá do tapa lá. Que aconteceu nessa sessão última do Oscar aí. Mas o filme é muito bom. Richard Williams. Se eu não me engano, esse filme está na HBO. Se não tiver na HBO, está no Netflix mesmo. Não vou lembrar qual das plataformas que está. Mas é um filme que conta a história do pai. Ele era um tenista, a mãe também. Ele representa no filme o pai da Serena e da Venus Williams. Quem conhece um pouco de tênis, eu gosto de tênis. Elas são as primeiras mulheres, ou melhor, as últimas mulheres a fazer sucesso no tênis de uma forma avassaladora. E você no filme vai descobrir por quê. E aí, se você assistir depois dessa palavra, você vai entender o que eu estou falando. Uma das coisas que o pai delas, que o Will Smith, ele representa no filme, tem que fazer, é fazer com que as suas filhas comprem a visão que ele tinha de futuro. E se nós formos parar para pensar, nós como pais, nós temos essa tarefa. Da mesma forma que Deus falou com Josué aqui. Nós como pais,
temos que trazer essa visão para a vida dos nossos filhos, uma visão que possa ser compartilhada, uma visão que quando você olha para eles, sabe o que estragou muito o mundo? Eu vou ser aqui, cirúrgico. Os pais dizem, os meus filhos serão o que eles querem ser. Só que nessa construção eles não são apoio, eles não são direção, e eles deixam livre, ou melhor, porque a gente não precisa aprender ninguém, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo que nós, como pais, nós precisamos ser bússola, nós precisamos ser seta, nós precisamos ser direcionadores, e nós temos que pensar que quando vem uma descendência, que Deus nos permite ter essa herança dele na nossa vida, é para que nós possamos compartilhar com eles uma visão em que eles vão ser ampliados no futuro. O que eles podem ser no futuro? Eu até entendo de que os nossos filhos não podem ser o que nós queremos, mas nós temos que ser hábeis para compartilhar com eles o que eles podem ser em Deus. O que eles podem ser em Deus. E isso faz toda a diferença numa geração. Compartilhar com eles, a primeira coisa que eu compartilho com eles é que eles podem ser. Quando eu falei sobre a função importante, eu já declaro sobre eles que eles vão ser apóstolos do avivamento, que eles vão ser pastores, que eles vão ser ministros, que eles vão ser servos de Deus. Isso é o primeiro passo para que eles façam diferença na geração deles. Eles podem ser isso em qualquer profissão que eles escolherem. Porque o nosso ministério não está conectado à igreja de quatro paredes. O nosso ministério está conectado a um propósito que Deus nos levantou para ser. Enquanto eu trabalhava no mercado, nas corporações, eu era pastor ali, eu era apóstolo ali, eu era evangelista ali, eu era muitas vezes profeta ali, eu era mestre diversas vezes, ensinando palavra, ensinando princípio. E isso faz sentido quando por aquilo que eu fui construído para ser. Eu escolhi a profissão que eu queria ter. Eu escolhi isso, mas dentro disso eu entendi o meu propósito por aquilo que nós entendemos como barulhão. Aquilo que nós entendemos como um futuro que Deus está almejando de nós. E isso foi passado para mim. Isso foi colocado sobre mim. Isso batia essa mão na minha cabeça, colocava essa mão na minha cabeça, e isso era declarado. E como minha mãe fala, desde o ventre da minha mãe, isso foi colocado. Portanto, hoje, eu queria que você agarrasse a visão que Deus está te dando. A gente sabe que Josué agarrou a visão, porque o mineiro fala assim, né? Garrou. A gente sabe que Josué agarrou a visão, porque de repente, quando você vê no capítulo 1, no versículo 10, Josué já está dando ordens para que a campanha de tomada da terra prometida começasse. Isso é fantástico. Você não vai começar nada que não tenha uma visão por trás e que você agarre essa visão. Nós precisamos agarrar a visão que Deus está nos dando. Nós precisamos agarrar a visão que Deus está nos propiciando. Nós precisamos agarrar aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Nós precisamos agarrar com todas as nossas forças o que o Senhor quer fazer no nosso futuro. O teu futuro, ele pode ser de bênção. Em Deus, além de bênção, vai ser extraordinário. Porque tem princípios que já nos abençoam. Tem pessoas que ouviram princípios quando eram pequenos e eles vivem uma bênção que já está destinada para quem cumpre o princípio. E a pessoa pode ser salva ou não, porque ela cumpre o princípio, e quem cumpre o princípio é abençoado. Mas quando eu quero viver um futuro extraordinário, conectado com propósito, além de cumprir princípio, eu tenho que agarrar a visão, entender a visão, viver a visão e ter essa visão no meu coração de uma forma poderosa. Opa, acho que conectou aqui também, voltou a rede. Voltou. Quem está entendendo, diga eu aí.
Escreve eu aí. Se você está entendendo o que eu estou falando, escreve eu aí para mim, manda coraçãozinho. Yes, vamos lá. Logo de manhã nós podemos ter uma diferenciação daquilo que eu quero ser, daquilo que eu sou e daquilo que Deus quer que eu seja. Isso muda a nossa experiência de vida, isso muda a nossa experiência na nossa família e isso muda a nossa experiência nos nossos negócios. Qual a visão que Deus tem para você, para sua família? Qual é a visão que Deus tem para o seu ministério? Qual a visão que Deus tem para os seus negócios? Qual a visão que Deus tem para a sua carreira? Lembra? Quando nós temos uma visão, quando nós agarramos essa visão, quando nós nos conectamos com ela, tudo deixa de ser opção e a gente não desiste no meio do caminho, porque a gente tem uma visão. Isso nos traz longevidade, longanimidade, porque nós temos uma visão. Se você recebeu uma visão de Deus, você tem que aproveitá-la. Não vacila, não adia, não procrastina. Daniel, apóstolo Daniel, o que é procrastinar? Procrastinar é você deixar algo importante para depois. Algo que tem que ser feito para depois. Não, deixa que eu faço depois. Não, deixa que daqui a pouco eu faço. Deixa isso. E aí nós acabamos não fazendo, porque nós perdemos o tempo. Uma visão, ela tem tempo também. Tanto que quando Deus fala sobre visão lá em Abacuque, fala da visão para este tempo. Então, eu quero dizer a você que nesse tempo da tua vida, nessa fase da tua vida, Deus tem uma visão construída para isso. Que os seus passos nos próximos anos estão conectados com essa visão de Deus para o seu futuro. De novo, pare de tentar ter todas as respostas antes de dar seu passo de fé. Esse é o princípio que eu gostaria que você guardasse nessa manhã. Agarre a visão, vá para a visão que Deus tem para você. Mas apóstolo, a visão não está clara. Senta num discipulado com o teu líder, chama pessoas que estão acostumadas a viver a visão de Deus, que já vivem. Veja bem, você pode até falar assim: mas aquela pessoa tal, ela talvez não seja tão íntegra, ou ela tenha problemas na vida dela, então ela não pode compartilhar a visão. Talvez você olhe para o teu líder, não sei, e não acho que o seu líder seja capaz. Olha que interessante, aquele que confirmou a visão de Deus na vida de Samuel foi justamente Eli. Estava passando uma das maiores crises sacerdotais daquela época, com filhos fora do propósito, que foram mortos por Deus por causa disso. E aí a gente vê Deus usando a vida de Eli para levantar um Samuel. E Samuel, que foi um dos grandes profetas e sacerdotes, por sinal o primeiro, né? Primeiro profeta sacerdote da Bíblia. E ele foi instruído por alguém que era extremamente questionável. Por isso que nós precisamos de pessoas do nosso lado, para que nós possamos começar a entender a visão que Deus tem para nós. Ontem na célula, quando nós estávamos ministrando, eu lembrei de uma frase que eu costumo usar. Eu costumo usar muito nos treinamentos, que é: sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado com a pessoa certa eu vou mais longe. Juntos nós vamos mais longe. Então eu creio que hoje, essa questão de você parar de ter todas as respostas antes de dar seu passo de fé, é algo que vai te impulsionar a você viver algo hoje, a você viver o impossível hoje,
em vez de ficar tentando ter todas as respostas para você começar. Talvez você chegue aos 80 anos e fala, pronto, agora eu tenho todas as respostas, eu vou começar. E aí você está perto de acabar. Querendo ou não, fica mais complicado, o desafio fica mais pesado. Por quê? Porque eu não vivi a visão no tempo que ela chegou. E quando você deixa passar o tempo da visão, fica mais pesado. Então pare de ter todas as respostas antes de dar o seu passo de fé. Fé não é ter resposta, fé é ter uma visão. Ai. Fé não é ter uma resposta, fé é ter uma visão. Eu já disse isso, as pessoas confundem, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está falando assim, bem-aventurados que não viram com os olhos físicos, porque eles já viram com seus olhos espirituais. Eles creram, e crer e ter a fé que traz à existência aquilo que ainda não existe. Isso é trazer uma visão e manifestar essa visão no reino físico, porque eu já vi no reino espiritual. Agarre a visão que Deus te deu com todas as forças, meu querido. Você que está me vendo, talvez veja depois. Você vai eu quero que você pense nisso e que você se mova dessa forma. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Dê a Ele hoje. Dê para Ele hoje. Agarre essa visão. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. E a minha oração hoje é sobre o que Ele está pedindo para você fazer hoje. E sobre as coisas que estão impedindo de você fazer isso. Seja ousado. Comprometa-se a responder à visão de Deus. Você vai ser muito mais feliz. Você vai voltar a ter borboletas no estômago. Porque uma visão, ela faz isso. Uma visão, ela faz isso. Ela dá borboletas no estômago. A gente fica... É um sentimento. Deus fala, meu Deus, é o famoso frio na barriga. E nós precisamos desse frio na barriga, meus amados, porque senão nós caímos num ostracismo, nós caímos numa letargia, nós caímos numa paralisia. Qual foi a última vez que você teve frio na barriga? Sem que seja um susto ou sem que seja um medo por algo? De alguém cair, de alguém... um medo de alguém se machucar. Não, eu estou falando de você receber algo de Deus, de que te dá um frio na barriga, que você fala assim, eu só vou poder dar esse passo se Deus estiver comigo. Isso é uma visão. Essa é a visão que Josué teve. Eu só posso dar esse passo se Deus estiver comigo. Eu só posso liderar esse povo se Deus estiver comigo. E Deus fala diversas vezes, eu estarei contigo, ser forte e corajoso, porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Deus vai usar modelos de fé para mostrar que Ele está do teu lado. Eu espero que um dia você receba uma palavra assim como eu estive com Daniel, eu estou com você. Que você veja, e eu quero dar esses passos na terra, eu posso dizer para vocês com todas as minhas forças, eu anseio por isso. O meu desejo é esse, que a cada dia eu possa dar os passos de fé necessários para conectar com a visão maravilhosa que Deus tem para mim, com a visão de futuro que Ele tem para mim, a visão que Ele quer compartilhar comigo. Deus, Ele quer compartilhar essa visão com você, para que você possa agarrar a visão e viver por uma visão, viver com esse frio na barriga. Deus me deu uma visão e eu só posso dar o passo se Ele estiver comigo. Peraí, não, eu vou fazer, peraí. Sabe isso? Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que a igreja dele, que todos que têm acesso a essa palavra possam viver isso no dia de hoje.
Que você seja movido por uma visão, que você seja impelido por uma visão, que você levante da cama por uma visão, porque a visão tem a ver com o propósito, a visão tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, o Senhor quer fazer na nossa família. Esse frio na barriga de quando você recebe, está chegando, eu vou entrar na terra prometida, olha só, vai ter aqui uma muralha. Gente, Deus falou para nós fazermos isso, vamos dar 7 voltas, no final nós vamos gritar, e vai cair. Então, respira fundo, vamos lá, vamos fazer, porque eu creio no que Deus diz, e eu vou viver isso, vou viver. E eles viveram, e eles saquearam aquele povo, e de repente eles já estão no lugar onde eles estão olhando para a terra prometida, e a visão que era só uma visão, no coração deles, passado pelos líderes, passado pelos espias, agora está nos olhos dele. E eles chegaram e pisaram naquela terra. Porque é muito bom ter uma visão, mas é extraordinário pisar na visão. Você entrar no lugar da visão. E sabem o que é interessante? Eu quero finalizar aqui, porque senão a gente vai embora, né? Mas o que eu quero finalizar aqui é que somente a geração de 2 pessoas entraram, Josué e Caleb. O restante ficaram pelo meio do caminho, porque perderam o tempo da visão. E eu quero, em nome de Jesus, que nessa manhã você possa remir o tempo e você viver essa visão, a visão que Deus tem para você. Que você seja ousado, que você se comprometa em responder aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não foi chamado para ser comum, você foi chamado para ser alguém que cumpre propósito. E quem cumpre propósito nunca será comum. Que em nome de Jesus, sobre a tua casa hoje, o impossível comece a se realizar pelos passos no impossível que você vai começar a dar. Eu declaro a bênção de Deus sobre você. Eu declaro em nome de Jesus coragem para viver os sonhos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, que você seja o potencializador na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, que você levante filhos que possam ser apaixonados pela visão que você tem. Que engajem, que se comprometam junto com você a viver os sonhos de Deus para a tua vida. Que a sua geração, os teus filhos possam se levantar em uma só voz. Que a tua casa tenha uma só voz. Que não sejam vozes partidas, mas que tenha uma só voz. E que você entre para viver justamente essa bênção. É necessário que você vá, que você faça debaixo da visão que Deus te deu. Qual é a visão que Deus te deu, Senhor? Eu peço que tu reveles a cada um que está aqui. Cada um que está aqui, nesta manhã, possa receber com clareza a visão de uma construção. E graças a Deus que a tua visão, ela não fala só de nós, ela sempre vai falar de nós transbordarmos para as pessoas que estão ao redor. Sempre vai falar daquilo que é para ser feito na nossa geografia, nos lugares por onde nós passamos. Que nós respondamos e que possamos responder para aquilo que nós nascemos. Você nasceu para resolver algo, você nasceu para ser algo, você nasceu para que algo acontecesse na terra e que você tenha toda a coragem. E lembre-se, tudo que você precisa, ou melhor, tudo que Deus precisa é tudo que você tem. A tua história foi até aqui e ela servirá de testemunho do que Deus já fez. Mas hoje é necessário novos passos para que a visão se cumpra. Novamente é necessário que você, se ainda não tem clareza da visão que você tem, se você não sabe o que você vai realizar daqui para frente, se isso não é claro, sente com alguém, busque alguém que possa esclarecer essa visão. Josué, esse medo que ele tinha, porque nesse momento ele estava perdido. Então Deus veio e esclareceu a visão para ele.
Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E a visão que Moisés tinha pode continuar. Continua nessa visão. Você vai entrar na terra prometida. A tua missão, a tua visão, ela é levar um povo a entrar em um lugar que eles têm sonhado por 40 anos. Na verdade, aqui é menos ainda, porque eles levaram tempo para entrar. Que em nome de Jesus você viva isso. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Pare de tentar ter todas as respostas antes de dar seu passo de fé. Deus já preparou o terreno para você pisar. Veja bem, quando Deus traz uma palavra e uma visão, isso já está construído, já está pronto. Deus já fez. Eu só preciso viver. Que você seja extremamente abençoado nesse dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Em nome de Jesus. Amanhã, sábado, estaremos juntos aqui às 7 horas, domingo, 7 horas, e vamos 40 dias. 40 dias de lives. Viva o impossível. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Coloca aqui para mim o que chamou. Qual foi o princípio que mais falou com você? Coloca aqui para mim o que Deus colocou no teu coração, para eu entender o que Deus falou com você nessa manhã. Vai escrevendo aqui. Daqui a pouco a gente já vai terminando. Muito bem. Show, Driele. Uma visão sem Deus não há crescimento, prosperidade. É isso aí. É isso aí. Parar de buscar respostas. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai postar e você vai poder repostar também. É interessante que você pegue esses princípios que nós estamos ministrando e nós estamos postando e colocando no grupo. Pode divulgar e falar e compartilhar com as pessoas para estarem junto conosco aqui, tá bom? É isso aí. Glória a Deus, que tremendo, queridos. Glória a Deus. É isso aí. Essa questão de junto irmos mais longe é justamente a visão que a gente carrega conosco. A visão de discipulado. Sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Amém? Deus abençoe vocês, um extraordinário dia para vocês, que esses princípios falem com você o dia inteiro e que hoje seja um dia de sucesso para você. Assim como diz lá, isso não é uma palavra minha, simplesmente motivacional, mas a Bíblia diz que se nós tivermos, eu vou recitar aqui o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem caminha com pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem e dão seu fruto na estação própria. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Se você viver princípios, se você não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. E é isso que eu declaro sobre a tua vida no dia de hoje, para que você viva. Deus te abençoe. Até amanhã às 7 horas. Shalom. E seja bem-vindo a abril, né? Seja bem-vindo a abril. Hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia de você viver uma vida de verdade. Hoje é o dia de você viver uma visão de verdade. E começaremos esse mês respondendo à visão de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Agarre a visão e viva extraordinário. Shalom, Deus abençoe.